Fala pessoal, um dos maiores mistérios de One Piece persiste no grandioso reino antigo que outrora governava o mundo antes do governo mundial. A dificuldade para descobrir a verdade é quase uma utopia. O personagem, para conquistar o direito de saber qual a verdadeira história do mundo, tem que literalmente desafiar todas as autoridades do mundo e navegar por todo o planeta, buscando pequenos vestígios que somados narram ao aventureiro a grande história do mundo. Mas quando chegamos num determinado ponto do mangá, podemos até perguntar e ficar curiosos sobre como foi que uma instituição como o governo mundial conseguiu derrotar esse reino antigo, tão poderoso, e corromper quase um século de história, apagar quase 100 anos de história, de tal modo que toda a ciência e todo o conhecimento do reino antigo, de algum modo, viessem a se perder. No arco do Reverie tivemos algumas pistas sobre isso, quando Gorosei conclamou o expurgo. As luzes que iluminam a atual era devem ser extintas, para que o sistema possa continuar perseguindo suas ambições. Tá certo, suponhamos que os 20 países que formaram o governo mundial tenham feito uma enorme queima de arquivos, mas como foi que eles conseguiram apagar toda essa história da mente das pessoas? Histórias que são passadas de geração em geração. Essa história se tornou mais curiosa recentemente, quando vimos aquele que se assenta no trono vazio, o Imu, indo visitar algumas antigas ruínas, ruínas que continham relíquias de gigantes, relíquias como o próprio chapéu de palha gigante. Será que o Oda tomou como parâmetro algo da história do nosso mundo para representar o governo mundial e o reino antigo? Assim como a estratégia que os velhos podem ter utilizado para literalmente apagar 100 anos de história? Essa é uma boa pergunta, pois o Oda sempre copia coisas do mundo e aplica em One Piece com uma ligeira mudança, tentando ensinar alguma coisa aos seus leitores. Discriminação racial, cidades como Water 7 e Dressrosa, governos opressores, diversidade e etc. Então seria lógico pelo menos cogitar que o Oda pode também pegar algo da realidade e aplicar em One Piece para representar toda a história que envolve o século perdido e principalmente o reino antigo. Nesse vídeo vou introduzir uma teoria que precisa ser melhor trabalhada, portanto, precisarei da ajuda de vocês. Bora lá! Você já ouviu falar da Tartária? Sim? Não? Esse era um nome utilizado para designar uma grande faixa territorial, e os povos que nessas terras habitavam eram chamados de Tártaros. Atualmente, essa versão da história tem sido bastante contestada por diversos historiadores, arqueólogos e outros estudiosos, que dentre outras coisas, sugerem que a Tartária foi muito mais que os atuais livros de história estão contando. Teorias publicadas até esse momento sugerem que a Tartária teria sido um poderoso império que possuía autoridade sobre outros diversos reinos, como por exemplo o Império Turco-Otomano, Inglaterra e ainda tinha autoridade sobre os próprios mongóis. Muitos sugerem que a tecnologia que Nikola Tesla queria desenvolver trazendo energia livre para todos já era usada na Tartária. Louco demais, não? Agora preste atenção nesse trecho. Os pesquisadores têm dito que caso as provas que estão sendo produzidas confirmem tais falácias, o mundo estaria enganado sobre sua própria história. Cerca de 1000 anos de história teriam sido tirados, acrescentados ou alterados. Ou seja, os governantes da época teriam editado a história da humanidade. Mas qual o propósito disso? Se esse reino era tão poderoso, como é que encontrou seu fim? Isso também se aplica a One Piece. Agora o que os arqueólogos têm encontrado atualmente são cidades gigantescas completamente soterradas, enterradas. Tudo isso é no mínimo curioso. Isso se torna mais intrigante quando um documento da CIA publicado em 1957 relata que o governo soviético ordenou em 1944 que o Comitê Provincial Tártaro fizesse uma revisão científica de toda a sua história, e que certos acontecimentos fossem ocultados ou adulterados. Outra relação incrível entre Tartária e o Reino Antigo é que, nessas teorias, é dito que o Império da Tartária era governado por gigantes, não gigantes com doença de gigantismo, nada disso, mas realmente uma raça de gigantes aristocratas, e quando vemos isso, logo lembramos do chapéu de palha gigante e do Joy Boy. Seria muito legal caso o Oda puxasse esse link da Tartária para o contexto do Reino Antigo, já que são muitas as semelhanças. Mas e aí? O que você pensa desse assunto? Ainda que tal assunto seja abordado dessa maneira em One Piece, ainda persistiria a dúvida de como é que o governo mundial conseguiu apagar toda a história. Uma coisa que vale sempre a pena lembrar é a famosa frase do Doflamingo. Bom pessoal, vamos terminando mais um vídeo por aqui. Mas vocês já sabem, o papo continua nos comentários. O assunto tratado hoje com certeza deve ter deixado uma pulga na sua orelha. Mas é desse jeito mesmo, tem muita coisa para puxar link da Tartária para o Reino Antigo. Por isso preciso da sua ajuda. Espero que tenham gostado, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou, fui!